Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui no colégio, aqui em Rio Claro, né, vim fazer aula para o curso e estou aproveitando meu intervalão aí gigante, antes de entrar ao vivo do terceiro ano para gravar essa aula do módulo 9 da frente 2, tá? A aula é justamente migrações internas do Brasil. É uma aula mais curta, uma aula mais tranquila, perto da outra, tá? Que nós tivemos uma aula mais longa, principalmente a aula de China, né? Não sei se vocês vão assistir ao vivo ou vão assistir online, mas ela é uma aula maior. Então, migrações internas aí é uma migração, uma aulinha para a gente trocar uma ideia bem tranquila, bem de boa para vocês. Bom, primeira coisa aqui, preciso que a gente identifique alguns desses períodos mais importantes que nós vamos ter de migração. Você pode observar que eu tenho de 1940 a 1950, 50 a 60, 60 a 70 e 70 a 90. Tá? E temos ainda uma outra migração, que seria a migração a partir da década de 90. Nós vamos conversar depois. Bom, o que é interessante aí sobre o Brasil, né? Sobre essas migrações internas? A gente tem que entender como que essa população está se locomovendo dentro do território. Nós temos que identificar, principalmente, quais são as áreas aí de repulsão populacional e as áreas de atração populacional. Ou seja, por que existe repulsão populacional, por que existe atração populacional? Da onde essa galera está saindo e da onde essa galera está indo. Tá? Isso foi pergunta na FUVEST, segunda fase. Ela pede que a gente identifique as áreas de repulsão e as áreas de atração. Então, logo de cara, você pode perceber que o sertão nordestino, ou a gente pode até citar o Nordeste de uma maneira geral, é uma área de repulsão populacional. Então, a primeira região de repulsão para você mencionar aí é a região nordestina, sempre. Você pode observar em todos os mapas que eu coloquei para vocês aí, o Nordeste ele sempre foi uma área de repulsão populacional, né? Essa galera, de uma maneira geral, ela sempre vem em direção ao Sudeste. Em todos os gráficos você vai poder perceber isso. Observe, por exemplo, nessa produção nesse mapa da década de 50 a 60. Isso é bem importante aqui para a gente começar a entender o que os caras foram fazer e para onde eles foram. Muitos nordestinos saíram da sua região de origem e vieram em direção à região norte. O que eles foram fazer na região norte? Foram em busca de terras para plantar. Você não pode se esquecer que logo depois da década de 60, né, 64, a gente tem o início da ditadura militar no Brasil e, consecutivamente, essa galera vai se intensificar na vinda para o norte. Por quê? Porque os militares, né, tinham aquela questão da ocupação da Amazônia, o medo da internacionalização da Amazônia. E como a Amazônia ela já era um vazio demográfico, sempre foi um vazio demográfico, a ideia era incentivar a ida desses nordestinos para a região norte, sempre na busca de terras, tá bom? Na década de 70 a 90, esses nordestinos já acabam vindo para cá, mas por conta do setor de mineração também, tá? Então eu tenho aqui terras aqui, e de 70 a 90, além de terras, a questão da mineração, beleza? Bom, outra coisa que a gente tem que ficar atento é desses nordestinos virem em direção ao centro-oeste. O centro-oeste ele tem uma particularidade, né? Ele é a única não, mas é uma região que vai receber gente de todas as outras regiões. Ele recebe gente do Nordeste, ele recebe gente depois do Sudeste, ele recebe a galera do Sul, mas isso a gente também vai conversar depois, beleza? Então, o que eu quero que a gente fique atento a primeiro momento? Observe essa saída aqui, ó, década de 50, 60. Até a própria década anterior, tá? A década de 40 e 50, esses nordestinos indo em direção ao centro-oeste. Bom, o que esses nordestinos farão no centro-oeste? Nordestinos para o centro-oeste. Eles vão principalmente para a construção de Brasília.
Tá? O trigrama de Brasília é BSB, para quem não conhece. Então eles vão para a construção de Brasília. São chamados candangos, né? Eles vão levar esse apelidinho aí, os candangos, responsáveis pela construção de Brasília. Tanto que depois, né, acreditava-se que esses candangos eles retornariam para o Nordeste, mas não. Eles ficam na região Centro-Oeste e fundam, inclusive, formam as cidades satélites. Beleza? Bom, mas e essa galera que está vindo em direção a São Paulo, que é uma migração assim, que você vai ver em todos os mapas, a migração Nordeste e Sudeste. O que essa galera vem fazer? Olha, inicialmente, eles virão trabalhar na construção civil. Tem até uma letra do Chico Buarque, chama-se uma música chamada Construção, que fala desse nordestino que vem para São Paulo, constrói esses prédios, né, grandes e tudo mais, mas eles nunca vão morar ali. Constrói escolas, mas eles nunca vão estudar ali, tá? Então, tem a participação desses nordestinos na construção civil. Também tem a participação desses nordestinos como mão de obra para as indústrias. E tardiamente depois, na questão agrícola, na questão da agricultura, principalmente na colheita da cana. Tudo bem? Mas isso mais recente. Bom, então você já entendeu uma boa parte dessa migração. Você viu os nordestinos indo para o norte na busca de terras. Você viu esses nordestinos indo para o norte mais na época do período da ditadura militar. Você viu que o Nordeste é uma área de repulsão. Ele mandou gente para o Centro-Oeste. Tá? E no Centro-Oeste eles foram construir Brasília. Você viu esses nordestinos indo para São Paulo para trabalhar na construção civil, nas indústrias e na agricultura. Tá? Isso em diferentes períodos. Eu vou apagar o slide agora. Bom, quais são os outros fluxos que me interessam? Esse fluxo da década de 60 para 70, intensificando entre 70 e 90, dessa galera que sai do sul e vem para o centro-oeste. Dessa galera que sai de São Paulo e vem para o centro-oeste. O que esses caras vão fazer? Eles vão em busca de terras. Vão plantar sofá? Não. Vão plantar principalmente soja. Tá certo? É o avanço aí, no caso, das chamadas fronteiras agrícolas. Então, muitos agricultores que aqui no estado de São Paulo têm suas terras menores, eles acabam vendendo essas terras e acabam indo em direção ao centro-oeste, na busca de terras maiores, né, para poder ganhar mais dinheiro aí, beleza? Bom, então nós vimos aí os principais fluxos migratórios internos do Brasil. Tudo bem? Vimos mais do que a gente precisava, na verdade. De maneira geral, é esse, ó. Nordeste, área de repulsão. Sudeste, área de atração. O Centro-Oeste também é uma área de atração populacional. Agora, no entanto, tem um movimento muito recente e que a FUVEST trouxe na primeira fase, nós vamos fazer esse exercício depois, que é esse movimento aqui, ó. Esse é o movimento dos anos 2000. É o retorno dos nordestinos para a sua região de origem. Isso é chamado de migração de retorno. Tá? Qual que é o motivo dessa migração de retorno? É uma melhoria que ocorre, uma melhoria econômica, tá? Que ocorre no Nordeste, principalmente fruto da desindustrialização. Então, quando o Brasil inicia o seu processo de desindustrialização, que é a retirada da indústria da região de São Paulo, e começa a mandar essa indústria para outras regiões, o Nordeste começa a apresentar um certo crescimento e uma melhoria econômica. E isso atrai aquelas pessoas que vieram do Nordeste para São Paulo a retornar. Isso é chamado de migração de retorno. Tá certo? Bom, vamos seguir então. Tá aqui, né? Os nordestinos, para onde eles vão, quando eles vão, de uma maneira geral. Um resuminho para vocês. Também feio, né? O slide, mas é do Milton Santos. Achei que eu devia usar. Tá certo? E aqui é a migração de retorno para vocês. Beleza? Então aqui nós falamos sobre a migração interna do Brasil. Só isso. O que tem agora para a gente finalizar? A migração pendular.
Migração pendular é uma das migrações mais abordadas em provas, tanto em primeira quanto em segunda, tanto em FUVEST quanto Unicamp quanto Enem. A galera adora migração pendular. A migração pendular, ela está ligada principalmente às chamadas cidades dormitórios. Tá? Elas são típicas das grandes metrópoles. Então, o que acontece? Você pega São Paulo, né? São Paulo tem região metropolitana. A galera mora nas cidades periféricas, as áreas ao redor, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, mas trabalha no centro de São Paulo. Então, essa migração pendular, ela é uma migração diária, tá? A galera vai para o centro de São Paulo, trabalha, e no final do dia, eles retornam para dormir nas suas casas. A chamada cidade dormitório ou movimento pendular. E o último movimento para a gente conversar sobre é o movimento da migração sazonal, também conhecida como transumância, tá? Essa migração sazonal, sazonal significa estação. Então, durante uma determinada estação do ano, o que acontece? O pessoal sai do sertão nordestino e vem em direção à zona da mata. Para quê? Para trabalhar na colheita da cana. Fez a colheita da cana, eles retornam em direção ao sertão nordestino. Tudo bem? Isso é uma migração muito típica, uma migração muito comum, chamada de migração sazonal. Beleza? Sem grandes problemas, né? Super sussa. Tá aí para vocês o conceito de migração sazonal. A gente não usa muito o termo transumância na geografia, tá? Transumância é um termo que a gente usa mais para a história. Quando a gente fala, por exemplo, dos rebanhos, né? Que são levados de um pasto para o outro. Vamos lá. Primeiro exercício. A concentração fundiária, a mecanização do campo e a facilidade de acesso aos serviços sociais nas cidades brasileiras explicam a justificativa do êxodo rural, ou seja, da saída do homem em direção ao campo. Tá? Questão bem tranquila, FAMEMA. FAMEMA, a primeira fase é bem legalzinha, bem tranquila. Bom, exercício de número 2. Ele envolve aí um pouquinho da aula passada para a gente conversar. Os imigrantes referem-se a dois momentos da dinâmica dos movimentos migratórios ocorridos no Brasil. Analise a alternativa que corretamente aponta quais são esses momentos. Bom, na foto 1, desembarque de imigrantes europeus na hospedaria dos imigrantes. Tá? Então, a chegada dos italianos ali, no final do século XIX e o começo do século XX. O segundo são os nordestinos, vindo para São Paulo. Então, ele quer saber, né, uma questão tranquila ela, o que aponta, né, essas fotografias apontam nesse momento? Letra D. A foto 1 retrata os imigrantes europeus que chegaram em São Paulo, no caso os italianos, para trabalhar na lavoura do café e depois foram aproveitados na indústria. A foto 2 refere-se aos imigrantes nordestinos que vinham para São Paulo para trabalhar principalmente na indústria e na construção civil. Assim, acabei de comentar. Número 3. Deixa eu trocar aqui. Número 3. Pesquisa recentemente publicada pela IPEA sobre os migrantes internos do Brasil evidencia existir uma relação entre a probabilidade de migração e níveis de escolaridade, conforme a tabela abaixo. Então, ó, seguinte, cuidado com essa tabela. Ela não está mostrando migração e nível de escolaridade. Ela está mostrando a probabilidade de migração. E quando você analisa isso, você percebe que quem tem uma escolaridade maior tem uma probabilidade maior de migrar. Uai, por quê? Porque quem tem escolaridade vê a possibilidade de mudar de região e a oportunidade de ter melhores empregos, de terem vantagens no mercado de trabalho. Então, a alternativa correta, letra E. Os indivíduos pertencentes ao grupo de alta escolaridade, em vantagem para disputar o mercado de trabalho no lugar de destino, são os que apresentam probabilidade um pouco maior de migração. Beleza? Vai. Número 4 agora. Um texto do Fausto Brito, né, demógrafo Fausto Brito. Analisa o fenômeno das migrações internas no Brasil entre 60 e 80. É importante a gente ler esses textos, tá? As migrações internas redistribuíam a população do campo para as cidades, entre os estados e entre as diferentes regiões do Brasil, inclusive para as fronteiras agrícolas em expansão, onde as cidades eram o pivô das atividades econômicas. Mas o destino fundamental dos migrantes que abandonavam os grandes reservatórios de mão de obra, no Nordeste e Minas Gerais, principalmente,
eram as grandes cidades, particularmente os grandes aglomerados metropolitanos em formação no Sudeste, entre os quais a região metropolitana de São Paulo se destacava. Bom, de acordo com a visão do autor, as migrações internas podem ser associadas ao processo de urbanização e ao incremento da concentração populacional que deu origem aos grandes aglomerados urbanos. Tá? E isso acontece demais, isso acontece também com o êxodo rural, quando a galera sai do campo, vem para a cidade boom, e a periferia também boom. Nós discutimos isso lá em urbanização. Número 5. Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei que a região centro-oeste, ela recebe gente de todas as regiões, praticamente? Olha o título da tabela. Pessoas residentes não naturais da unidade da Federação de Residência. Centro-oeste. Então, a alternativa correta é a letra B. Os estados da região centro-oeste apresentaram no período a maior percentagem de pessoas residentes, oriundas de outras unidades da Federação. Isso ocorre porque esses estados receberam, nas últimas décadas, elevados fluxos migratórios da população brasileira para a ocupação da fronteira agrícola. Facinho. Número 6. Não falei para você que o centro-oeste é quem mais recebe? Olha aí de novo o gráfico. Brasil, proporção de imigrantes na população total de cada região. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a realidade brasileira permitem afirmar que as colunas 1 e 2 apresentam respectivamente quais regiões? A 1 você já sabe. Qual que é? Centro-oeste. E a 2? Tá? A 2 vai ser a região norte. E daí qual que é a justificativa disso tudo? A justificativa é a questão agropecuária. Muito facinho, né? Todos os exercícios assim têm que ser muito de boa. Ele é um assunto, né, bem abordado na prova e tudo que aborda é muito tranquilo. Olha essa questão da Unicamp. Os arranjos populacionais e concentrações urbanas do Brasil identificou 294 arranjos populacionais no país, de diferentes escalas e naturezas. O arranjo populacional da região metropolitana de São Paulo é caracterizado pela extensão e intensidade de seus fluxos. Aproximadamente 1.750.000 pessoas deslocam-se cotidianamente entre os municípios que compõem o arranjo. Esse tipo de conceito é o conceito de movimento pendular. Bem facinho também, bem bobinho. Número 8. Ó, a galera do Nordeste veio para São Paulo, chegou em São Paulo, às vezes não deu certo, às vezes não foi aquilo que ele pensou, a galera está retornando para a sua região de origem. Falei para vocês que esse processo está associado à desindustrialização que ocorre no Brasil. Né? Você não pode esquecer que todas as indústrias elas são concentradas na região de São Paulo, na região do Sudeste, e depois começa-se um processo de descentralização dessa indústria. Segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo tem se caracterizado por um número maior de pessoas que dele saem. Segundo estudiosos, tal fenômeno é relativamente novo e diz respeito principalmente à migração dos nordestinos. Letra C, de cabeção. Tá? Número 9. Tá aí, tô batendo em cima disso. Por que você tem a migração de retorno? Por causa da desconcentração industrial. Você vai ler esse texto, tá certo? Tá aí, ó, letra D, a correta. Leia esse texto, não pule esses textos, tá? O mais importante é que a gente tenha um acesso a esses textos para somar informações para a gente. Número 10. Agora 10 fala sobre emigração. A saída dos brasileiros, né? Então, o que acontece com os brasileiros? Muitos brasileiros vão em direção aos Estados Unidos fazer subemprego. Muitos brasileiros vão para o Paraguai. O que esses brasileiros vão fazer no Paraguai? Plantar soja. São pequenos latifundiários aqui no Brasil que vendem as suas terras e compram terras maiores e mais baratas no Paraguai e plantam soja. Esses brasileiros, eles são chamados de brasiguaios. E eles têm sido vítimas de xenofobia nos últimos anos, por conta dos paraguaios, tá? Porque os paraguaios, eles alegam que os brasileiros, eles favorecem a concentração de terras no país. Nós temos brasileiros que vão também para a Europa, também fazer subemprego. Nós temos brasileiros que vão para o Japão
trabalhar na indústria, em jornadas extremamente exaustivas, tudo bem? E nós temos um conceito, que agora eu não vou lembrar se eu falei com vocês ou não, que é o chamado migração de cérebros, né? O que é a migração de cérebros? São pessoas formadas aqui no Brasil, em universidades públicas. Então, normalmente são universidades públicas, tá? Normalmente são cursos também de engenharias. E essas pessoas, elas migram em direção aos países desenvolvidos. Isso é péssimo para o Brasil, porque toda essa galera que poderia ficar aqui para desenvolver o país do ponto de vista tecnológico, vaza, vai embora. Eu sou muito crítico a isso, né? Porque tem gente que alega que o Brasil não é bom para morar, mas foi bom para estudar. Tá errado, tá? Quem paga a universidade pública são cidadãos brasileiros, né? E os caras precisam aí ter um retorno disso tudo. Beleza? Estou fazendo uma crítica, um apontamento para vocês. Segundo estimativas do Ministério da Justiça, cerca de 3 milhões de brasileiros viviam fora do país em 2003. As maiores concentrações estavam nos Estados Unidos, Japão e Paraguai. Portugal, Itália, Austrália e Canadá também figuravam entre os destinos procurados por brasileiros que optaram por viver no exterior. Bom, ele quer que a gente associe cada um dos textos ao país. 1. Muitos brasileiros residentes no país desempenham funções penosas na indústria. Vão para o Japão, né? 2. Parte dos brasileiros vivem em situação ilegal no país. Não raros são profissionais qualificados que trabalham como garçons, babysitters ou engraxates. Estados Unidos. 3. Trata-se de agricultores sem terra ou pequenos agricultores que migram em busca de alternativas no campo naquele país. Alternativa correta, B de bola. Beleza? Deixa eu ver qual tem mais isso daqui. Bom, 11. Um tema recorrente no debate contemporâneo é a migração global. A Organização das Nações Unidas estima que existem 232 milhões de imigrantes em todo o mundo. Há, atualmente, mais mobilidade que em qualquer outra época da história mundial. Lembra vocês que o Brasil saiu, no início de 2019, do acordo, o Pacto de Migração Global. Tá? O Brasil ele saiu no início do ano passado, quando o presidente Bolsonaro assume o governo, ele pede para sair do Pacto Global porque alega questões de soberania nacional. Então, ele fala que ele não queria aderir ao pacto para poder tomar as medidas necessárias que ele achar em relação à migração. Tudo bem? Então, esse exercício aí, ele está falando da letra B. Diferentemente do que ocorreu no século XIX, os recursos envolvidos são um traço diferenciador na atualidade, pois remessas enviadas por migrantes originários de nações pobres como Haiti e Jamaica são muitas vezes utilizados para sustentar suas famílias no país de origem. Um exemplo é Porto Rico. Porto Rico é uma ilha lá na América Central, bem pequenininha. O povo de Porto Rico migra tudo para os Estados Unidos. E a galera de lá, que está trabalhando nos Estados Unidos, manda dinheiro de volta para a galera que ficou. Então, o PIB de Porto Rico advém da grana do trabalho desses imigrantes nos Estados Unidos. Tá bom? E o último exercício é a questão da FUVEST que eu falei para vocês, que indica a chamada migração de retorno, que é a alternativa correta, a letra E. Mapa 5, migração de retorno. Beleza? Povo, aula super básica, aula super simples, não tem mais nada para complementar para vocês. Essa semana, na quinta-feira, é que eu estou gravando com uma semana de antecedência, tá? Então, hoje é dia 4 de junho. Na próxima semana, nós não temos aula, porque é feriado. Então, não vou disponibilizar material para vocês. Fiquem bem, bom final de semana, se cuidem. Estou com saudade de vocês. Tá? Hoje a gente vai entrar ao vivo. Estou bem ansioso para isso, para ver como é que vai ser a nossa experiência. Tá bom? Ó, beijão a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.